demais. Hoje nós vamos falar sobre algo que nós desejamos demais. Todo ser humano precisa disso, que é sobre segurança. Nós estamos tendo a guerra da Ucrânia, né? A invasão. Essa semana eu li uma notícia que estavam pessoas num abrigo dentro de um teatro, 1.500 pessoas lá dentro. Então um abrigo, você imagina, um abrigo é um local seguro. Então eu estou em segurança dentro de um abrigo. O abrigo foi bombardeado, mais de 300 pessoas, crianças, adultos, idosos, um monte de gente morreram. E eles estavam num abrigo. Você paga um seguro saúde esperando que você tenha uma cobertura, uma segurança ali. Você aplica o seu dinheiro que sobra aí, almoço com o Japa. Cadê Paulinho? Paulinho não está aí não, né? Toda segunda-feira almoço com o Japa, assista lá onde você pode aplicar. É só procurar aí na internet. Mas você aplica o dinheiro ou paga uma aposentadoria pensando em segurança. Você faz o seguro do seu carro pensando em ter segurança, porque se algo acontecer, o seu seguro paga. E aí eu lembrei de um pastor, falando nisso, eu lembrei, tem um pastor amigo lá de Belém, pastor de uma Assembleia de Deus em Ananindeua, faz anos que ele não paga seguro. Olha o que ele faz. Ele chega, liga para o corretor dele e fala assim: qual que é o seguro mais caro que tem? Aí o cara fala: ó, o seguro para o seu carro é esse aqui, fica tanto. Aí ele vai dar de oferta na igreja. E ele falou que faz mais de 20 anos que ele não troca um pneu do carro dele. E ó, que ele vive naquelas pirambeiras lá, que ele já foi para Belém, sabe como que é o negócio lá. Ele não tem estrada boa não. Mas aí ele pegou esse negócio para ele. Não estou falando que você tem que fazer isso não, tá bom? Isso aí é pessoal dele. Mas as pessoas procuram segurança. Você sai da sua casa, que você está lá todo seguro dentro de casa. Aí você entra no seu carro com seguro. Você está indo para o seu trabalho, que você passou num concurso e tem plena segurança. Chega num semáforo, vem alguém e assalta você. E esses dias aí parece que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma pessoa foi assaltada, ela não reagiu, tomou um tiro na cabeça, morreu na hora. Na verdade, meus irmãos, não existe uma plena segurança. Se a gente for olhar com os nossos olhos, o perigo ele nos rodeia a todo tempo. Por isso que hoje em dia as pessoas sempre estão com medo. Existe um cara que pensou as necessidades do ser humano. É um psicólogo que chama Maslow. E aí ele fez a pirâmide de Maslow. É uma pirâmide muito conhecida aí. É um estudo, é a pirâmide das necessidades humanas. Então tem a base dessa pirâmide e vai para o pico. Todo mundo quer chegar no pico, mas você tem que ter bem estabelecido todas essas bases. Então a base principal lá é fisiologia. Você precisa ter saúde para poder ter a felicidade, suas necessidades plenas. Segundo platô dessa pirâmide, segurança. Se você vive uma insegurança, você não consegue avançar para os outros níveis. E aí quais são os outros níveis? Amor e posicionamento social, autoestima e realização pessoal, que é o pico. Ele estava quase certo aqui, das necessidades humanas. O que ele estava errado é o seguinte: você pode ter tudo isso, você pode ser bem sucedido, você pode ter uma família linda, você pode ter o emprego dos seus sonhos, ou o trabalho dos seus sonhos, você pode ter toda a segurança que o mundo possa oferecer, mas se você não tem Deus, você sempre vai ter um vazio dentro de você. Porque sem Deus é impossível você ter a felicidade plena. Então ele errou nisso aí. Agora,
ele errou também quando ele não fala no seguinte: o único ser que pode te dar todas essas coisas em equilíbrio é Deus. Ou seja, se você tem tudo e não tem Deus, você não tem nada. E se você quer ter tudo, você só vai conseguir isso com Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Pega aí sua Bíblia, então. Vamos ler Salmo 91. Salmo 91. E eu quero ler aí, pessoal. Vai colocando. Salmo muito conhecido. Salmo 91 fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Segundo, isso eu declaro a respeito do Senhor: Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio. Pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. E Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas, e sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Segue, basta abrir os olhos e verá como são os castigados e os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá e nenhuma praga se aproximará da sua casa. Pois Ele ordenará aos seus anjos que o protejam onde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em pedra alguma. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes, serpentes embaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, responderei, estarei com ele em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa recompensarei e lhe darei a minha salvação. Pai, neste momento, Senhor, nós estamos aqui, seus filhos. Nós dependemos da sua proteção, Senhor. Nós dependemos do seu cuidado, Senhor. E nós queremos falar que nós somos protegidos pelo Senhor. Nós te amamos, fala conosco, Pai, hoje. Fala conosco de uma maneira sobrenatural, especial. E te amamos, Pai. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Protegidos. O único que pode te dar real proteção é o Senhor, o seu Pai. Somente Ele pode garantir isso. Hoje de manhã o pastor pregou sobre confie. E tem muito a ver, confiança com proteção. Então, como ele falou hoje de manhã, ninguém troca informação, mas uma palavra completa a outra. Amém? Quem esteve aqui de manhã? Glórias a Deus. Tem igreja de manhã, os 2 cultos são bênção. Então quem confia no Senhor sabe que está protegido. Sabe disso. Vamos ver algumas palavras-chave fundamentais para vivermos essa proteção. Antes disso, antes que eu me esqueça de você que está aí nos assistindo online. Vamos lá. Nós temos pessoas do Centro-Oeste, Distrito Federal, Santa Maria, Planaltina, Rajo Fundo, Caguatinga, DF Parkway e o posto 415 Sul. Fala de Mato Grosso do Sul, Bataguaçu, Dourados. Do Sudeste nós temos São Paulo, Carapicuíba, Jardim Vergueiro, Itatiba. Itatiba é os primos da Carol, também tem de Cajamar, prima da Carol. Você avisou todo mundo, né? Jundiaí. Ei, Jundiaí, terra boa, é minha mãe. Mogi das Cruzes, Brasilândia. Rio de Janeiro tem Nova Iguaçu, Itatiaia, Rio das Ostras, Alfenas, Minas Gerais. No norte tem o Macapá, Amapá. E pessoas do Japão, Estados Unidos e Austrália. Temos gringos aqui, glórias a Deus pela sua vida, Deus te abençoe. E vamos lá voltar para o Salmo 91. O Salmo 91, tem gente que fala assim, na tradição hebraica, judaica,
que foi Moisés que escreveu. E já quando fizeram a tradução para o grego, eles já falaram que foi Davi. Então não tem um autor definido, mas eu gosto da tradução judaica. E na tradução judaica fala assim, que Moisés escreveu esse salmo quando ele estava dentro da nuvem do Senhor de glória. Então Moisés, ele teve uma percepção total do que é estar protegido. Ou você quer um ambiente de maior proteção do que estar da presença do próprio Deus. Aquilo foi maravilhoso, muito louco aquele negócio. Então toda aquela sensação de proteção, ele escreveu ali no Salmo 91. E tudo aquilo que foi falado no Salmo 91 é uma verdade para nós. Que quando estamos na presença do Senhor, podemos usufruir de tudo isso. Protegidos. Para nós vivemos essa proteção. Lendo o Salmo 91, temos algumas chaves aí que eu quero compartilhar com vocês. Estão comigo? Amém? Então vamos junto. Primeira chave aí é habitar. Você tem que habitar com o Senhor para ter essa proteção. E não apenas visitar aos domingos. Vou pegar um culto. Chega a semana, é como se não existisse nada. Chega final de semana, vou lá para o culto. Isso não é habitação, isso é visitação. E o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que mora ao seu lado. Ele está a todo momento contigo. Não está escrito assim, aquele que visita o esconderijo do Altíssimo. Está escrito assim, aquele que isso. Mas quando você já comeu a pizza que vai ter aí no final, aí lá na cantina, aquele que é isso, aquele que habita no esconderijo, aquele que habita com o Senhor. É óbvio que você não vai fazer como Pedro e trazer uma barraca aqui para a igreja e falar assim, é aqui, porque Pedro, quando viu Jesus, Elias, Moisés lá no monte, falou, vamos fazer uma barraca aqui, faz uma barraca para cada um, uma barraca para mim, a gente fica aqui, está tudo bacana. Quando você está na presença de Deus, você não quer outra coisa além de morar na presença do Pai. Mas não é isso que está falando. Mas é um conceito de habitação, é um conceito de morada e proteção. É algo que vem da lei mosaica. Cidades de refúgio. Deus instituiu cidades de refúgio. Pega aí Números 35, de 9 a 12. Está falando assim: o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando atravessarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham cidades de refúgio para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente puder fugir. Essas cidades serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar a sua morte. A pessoa que tirou a vida de alguém não será executada antes de ser julgada pela comunidade. Então, meus irmãos, Deus preparou para aquele povo, mesmo os caras que estavam errados, uma cidade de refúgio. Porque na lei mosaica era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É isso, vida por vida. Matou, morreria. E o parente da vítima, ela tinha todo o direito em matar a pessoa e não ser presa por isso. Continuando para entender. Números 35, 16 ao 19 fala assim: se contudo alguém atacar uma pessoa e matá-la com um pedaço de ferro, é assassinato e o assassino deverá ser executado. Ou alguém com uma pedra na mão atacar outra pessoa, é assassinato, o assassino deverá ser executado. Ou ainda, se alguém atacar outra pessoa e matá-la com um pedaço de madeira, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. O parente mais próximo dessa vítima é o responsável pela execução do assassino. Quando encontrar, o vingador deverá executar o assassino. Olha que treta. Então essas pessoas que de alguma forma matavam, eles iam para essas cidades de refúgio. Deus instituiu com Moisés pelo menos 6 cidades espalhadas lá por Israel de forma muito
assim, geograficamente bem posicionadas, para que ficasse de algum ponto perto para você chegar em uma dessas cidades. Estão me acompanhando? Eu penso em lugar de proteção, eu lembro que a gente se sente muito protegido quando está junto com os nossos pais, né? Eu, quando criança, tinha um menino na igreja que era muito valentão. Eu não era eu era bonzinho. E aí, esse cara aí, ele gostava de judiar dos menores, né? É meu amigo, meu irmão, o Pio. Vou falar, Pio, você vai assistir esse negócio aí para lembrar dessa história. Mas aí teve um dia que a gente estava saindo e ele era mais forte, ele era mais velho, né? A gente estava saindo da igreja, eu vi meu pai ali perto da igreja, né? Eu falei, agora é a minha chance. Eu derrubei o Pio, dei tanto soco na cara dele. Imagina isso, pessoal. Saindo da igreja aqui, duas crianças se tracam e vai e começa a bater. Peguei ele de surpresa, arrebentei tudo. Mas por que eu fiz isso? Tive coragem, porque eu estava protegido ali pelo meu pai. Meu pai, quando viu o que aconteceu, me elogiou, não, bateu em mim, é óbvio. Mas naquele momento eu senti toda a proteção. Falei, vou bater nele. Se esse cara me bater, meu pai me protege. Foi o que eu pensei na minha cabeça de criança. E é verdade, quando nós estamos e nos sentimos protegidos, até mais forte nós nos sentimos para lutar contra o inimigo. Amém? Não vá bater no seu irmão aqui na igreja, pelo amor de Deus. Mas isso aí, esse lugar de proteção, ele era um lugar onde as pessoas aguardavam o julgamento para ver se realmente ela tinha culpa ou não do negócio. Nesses locais, o vingador de sangue não podia matar o criminoso. Mas se esse criminoso saísse do local de proteção, ele poderia morrer. Então vocês estão começando a entender essa questão da segurança? O porquê nós temos que habitar no Senhor e não visitar o Senhor? Que a gente entende muito bem disso. Por exemplo, vamos lá. Se eu consigo abrir esse negócio. É isso. Isso é um local de proteção. Aqui eu estou protegido. Então, se vier algo me atacar, eu embaixo disso aqui eu estou protegido, eu moro aqui. Isso é um local de proteção. Essa semana, o Ministério Infantil mandou um devocional para as crianças, para fazer junto com a família. Muito legal essa iniciativa. Que pai recebeu esse devocional aí das crianças? Cara, muito bacana. Uma historinha lá. Tá aqui, deixa eu ver se eu tô... Devocional. Vamos lá, eu não quero sair debaixo da proteção. Tá aqui, ó. Ah, tá aqui. Vamos lá, vou deixar aqui. Deus, eu sei que eu estou protegido pelo Senhor. Capa de chuva. Olha só. Infantil, vamos aumentar esse. Otice, ajuda nós. Caiu uma tempestade e precisávamos ir para o colégio. Ana e eu temos capa de chuva, mas de marcas diferentes. A Diana protege muito bem, mas a minha é mal costurada e sempre entra água. Com chuva que caía, dificilmente eu chegaria na escola sem me molhar. Pensando nisso, mamãe me deu para colocar uma capa, mas junto eu usasse um guarda-chuva. Foi assim que consegui chegar à escola sem problemas. Ao voltar para casa, disse para a mamãe: queria ter uma capa dessas que lembra a Deus. Como assim? Aí ele fala: é que a capa de Ana é tão forte e boa, que mesmo que a chuva mais forte não consiga atingi-la, mesmo que tenha uma chuva mais forte, não consegue atingi-la. Até a senhora tem confiança de deixá-la usar somente a capa.
Deus é assim também nas situações difíceis. Ele é uma proteção que não falha. Mamãe concordou e disse que vai procurar uma capa de chuva melhor para mim. Olha que historinha bacana da gente compartilhar. E quer uma verdade maior que essa? Deus, Ele é suficiente para te proteger. Você não precisa de mais nada. Quando você está debaixo do Senhor, você está totalmente protegido. Quando você habita no Altíssimo, você está ali tranquilo. Se vier algum inimigo te enfrentar, você vai para cima do seu inimigo, porque você sabe que o Senhor está te protegendo. Isso é um local de segurança, um lugar de proteção. Deus é essa capa de chuva boa, suficiente para te proteger de todo mal. Glórias a Deus, aplauda o Senhor por isso. Então, debaixo da proteção de Deus, você está ali, você habita e você está protegido. Mas se você deixa de lado, você perdeu a sua proteção. Então, estar em Deus é algo que faz toda a diferença entre você prosperar e não prosperar. É um posicionamento seu. Deus já se disponibilizou para te dar tudo aquilo que você precisa. Você precisa estar posicionado. O Velho Testamento, ele é uma alegoria do Novo Testamento. Muita coisa que acontecia no Velho Testamento de forma figurada no Novo Testamento se tornou verdade, amém? Então, eu quero morar nessa cidade de proteção. Ali eu sou protegido. E aí, chega lá. Essa cidade de refúgio, Números 35, 25 a 29, fala assim, olha que interessante isso. A comunidade protegerá o acusado do vingador e cuidará para que ele chegue à cidade de refúgio para onde fugiu. Ali ele ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo sagrado. E aí, depois, mais para frente, um outro versículo aí, depois da morte do sumo sacerdote, porém, o acusado poderá voltar à sua propriedade. Essas são as prescrições legais a serem cumpridas de geração em geração, aonde quer que morarem. Vocês entenderam isso? O que aconteceu aqui? Como ele saía ali da cidade de proteção? Quando é que ele podia voltar para a casa dele? Quando o sumo sacerdote morresse. E aí nós vamos ver no Novo Testamento, quem é conhecido como o grande sumo sacerdote? Jesus. Hebreus 4, 14, 16 fala assim, visto portanto que temos um grande sumo sacerdote, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. O nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontramos graça para nos ajudar quando for preciso. Assim como na cidade do refúgio, precisava haver morte para aplacar uma morte. O nosso Senhor, Ele morreu por nós. O nosso sumo sacerdote morreu por todos os nossos pecados. Então nós temos refúgio nisso. Nós somos literalmente parte desta igreja que foi perdoada e alcançada pela morte de Jesus, amém? Amém, glórias a Deus. Então ser parte da igreja é parte também de morar sob a sombra do Altíssimo. Hoje em dia existe um movimento que quer trazer descrédito à igreja. Tem muita gente que fala assim, eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso, eu tenho a Bíblia, eu não preciso de pastor. Eu sou pastor. E essas pessoas começam a trazer descrédito para algo que o próprio Deus instituiu. Jesus Cristo, Ele instituiu a igreja. Jesus Cristo fala assim, em Mateus 16, do 18 ao 19. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele chega para Pedro e fala assim, Pedro, você é uma pedra. Mas sobre essa pedra, Jesus bate no próprio peito e fala assim, sobre mim edificarei a minha igreja. Então igreja é algo que Jesus
desenhou para ser como essas cidades de refúgio. É o local onde você vem para ser protegido, é o local onde você vem para receber alimentação, é o local que você vem para poder desempenhar os seus dons. É muito importante você estar aqui agora, porque existe algo especial de Deus e Deus quer derramar sobre a sua vida. Em algum momento você vai estar se encaixando em um dos 5 ministérios aqui da igreja. De imediato eu já te falo. Efésios 4:11-13. Fala assim, que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são os responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. 13. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida e estatura de Cristo. Glórias a Deus. Então nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tenha certeza, em algum momento aqui você vai descobrir em que rio você vai fluir, em um desses 5 ministérios. Não é só para quem sobe aqui em cima que tem esse negócio. Deus tem chamado para todos. De imediato eu já te falo, todos vocês são evangelistas, porque Jesus Cristo chega para os discípulos dele e fala assim: ide por todo mundo, pregue as boas novas, fazei discípulos e batize. Isso daí é um chamado para todos. Por isso que a igreja é o local onde você vem, você cresce, você desenvolve os seus ministérios. Isso se dá debaixo de uma cobertura, que é essa cobertura espiritual. Você cresce dentro disso, amém? Cara, e é tão importante isso, tanto que no Apocalipse, o Senhor Jesus, Ele trata igreja por igreja, Ele chama elas pelo nome. Igreja de Laodiceia, de Tiatira e assim vai. E Ele fala também com os anjos da igreja, que são os pastores. Ou seja, eram pessoas e eram igrejas. Não era apenas uma instituição espiritual, como se fosse a igreja universal de Cristo, que é o corpo místico do Senhor Jesus, né? Não é isso. É a igreja local, é isso que você está aqui hoje, a igreja Bola de Neve em Brasília. E o Senhor Jesus, Ele tem um propósito para esta igreja. E o Senhor Jesus vai cobrar cada um de nós daquilo que nós deveríamos ter feito aqui dentro dessa igreja. Então deixa eu te falar, você tem muito a frutificar, não só na sua vida lá fora, no seu casamento, no seu trabalho, mas frutificar aqui nesta igreja. Existem pessoas que dependem daquilo que Deus colocou dentro de você aí. Chegou o momento de você se manifestar. Amém? Amém. Então, para isso venha calhar o ministério. Faça parte, faça parte. Faça parte de algo. Você vai se sentir muito mais útil, você vai crescer nisso. Então nós vimos a primeira chave, que a primeira chave é habitar em Deus. A segunda chave para você usufruir da proteção total de Deus é, vamos ler, Salmo 91:2. Isto eu declaro a respeito do Senhor: Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele eu confio. Qual a segunda chave aí, meus queridos? Você tem que ler a palavra, você tem que crer na palavra, você tem que se apropriar dessa palavra e você tem que declarar. A segunda palavra e chave para você viver toda a segurança e ser protegido pelo Senhor é você declarar com a sua boca todas as verdades escritas no Salmo 91. Você declara. Joga lá de novo, 91:2. O que é que você declara? O Senhor é o meu refúgio, Ele é o meu lugar seguro, Ele é o meu Deus e nele eu confio. Então abra sua boca e fala isso comigo. Ele é meu refúgio, o meu lugar seguro, Ele é o meu Deus
e nele eu confio. Então, quando você vai falando isso, você vai gerando no mundo espiritual algo diferente, porque a palavra, ela tem um poder. Ela tem o poder da criação. O mundo inteiro foi criado pela palavra. Hebreus 11:3 fala assim: pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então nada existia, era tudo, não sei como que era, eu só sei que não existia. E vem a palavra do Senhor e as coisas começam a existir. O que é visível veio do invisível. Então existe um poder quando você declara a palavra. Por isso é tão importante você ter muito cuidado com aquilo que você fala. Todo tipo de programação neurolinguística que hoje é muito estudada, elas são códigos que são falados. Esse lance mesmo que eu estou falando aqui de chave, não sei o que, o pessoal fala muito, uma chave. Então você vai dar um treinamento de vendas, tem palavras certas para abrir chaves que abrem portas determinadas. Então você encaixa a palavra certa no momento certo, pá! Uma vez eu estava, o pessoal da Jocum, que é muito forte em evangelismo, uma vez eu estava com eles em Aparecida do Norte. A gente estava evangelizando lá no dia 12 de outubro, que é o dia da Aparecida, né? É isso. E aí nós estávamos lá, cara, lotada a cidade, lotada. Tem uma igreja velha e vai para a catedral enorme lá. Dessa igreja velha para a catedral tem uma passarela de mais ou menos uns 500 metros, que é uma passarela que corta a cidade. Muita gente vai de joelho ali. Vai de joelho para pagar promessa, qualquer coisa. E qual que era a nossa função lá? Oferecer oração. Então ia lá, ajoelhava do lado do cara, falava assim: posso orar por você? Qual que é o problema? Aí todo mundo abriu o coração. Tinha gente que entendia que Jesus já pagou tudo aquilo que devia, que ele devia, que ele não precisava sofrer aquilo, e confiar apenas no Senhor. Curas aconteciam naquele local, e a gente estava, era algo muito violento assim. Então acontecia algo muito poderoso. Aí eu vi um cara assim num canto. Eu cheguei nele, e aí veio uma palavra no meu coração: perdão. E eu falei assim: olha, Deus te perdoou. E eu contei para ele a história do ladrão da cruz, que estava do lado do Senhor. Falei: olha, aquele cara, no último momento ele aceitou Jesus. Esse cara começa a chorar. Ele fala assim: eu não estou aqui em Aparecida por causa de pagar promessa ou qualquer outra coisa, que eu vim aqui para roubar carro. Isso que você me falou de perdão, eu estava pensando agora. Eu falei: eu nunca vou ter perdão de ninguém. Então foi uma palavra que abriu o coração dele. Então quando você libera palavras, e aí eu preguei, esse cara aceitou Jesus e esse cara mudou de vida. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, e não desperdiçar aquilo que nós temos que falar. E teria outros testemunhos para contar aqui, de como o Senhor utiliza poucas coisas para fazer grandes coisas. Amém? Mas você tem que falar, cara. E você tem que guardar a sua boca, porque a Bíblia fala assim em Provérbios 18, 20 e 21, que do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Morte e vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, aquilo que você fala é aquilo que te alimenta. E se você fala demais coisas que você não gostaria,
certo? Se você é aquela pessoa de boca pesada, cara, isso vai alimentando o seu coração. Agora, quando você está passando uma dificuldade, você fala assim: o Senhor é o meu refúgio, é nele que eu me refugio, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha sombra em quem eu descanso. Você começa a gerar dentro do seu coração mesmo uma confiança nesse Deus. Então você começa a programar o seu coração com coisas lindas, e não com e não com frustrações, e não com peso. Amém? Amém. O que eu fiz aqui, Jesus? Então, se você está com problema, você entra na habitação do Senhor, que é a sua casa, e você começa a declarar: eu declaro isso a respeito do Senhor, Ele é o meu refúgio, é nele que eu me refugio, Ele é o meu Deus. Então olha só, você habita no Senhor e você começa a declarar as coisas do Senhor, algo vai acontecer. Tudo que está descrito no Salmo 91 é de sua propriedade e segurança. Você pode se apropriar disso em nome de Jesus. Aplauda Ele, meu irmão. Glórias a Deus. Glória a Deus. Declare a palavra do Senhor. Vai mudar o seu coração e vai se tornar verdade. Agora só que interessante. Quando você declara a palavra do Senhor, você começa a desfrutar de toda a segurança que é descrita no Salmo 91. Então vá anotando aí. Põe o Salmo 91:3 aí na tela. Seguro contra armadilhas, ou laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? É um lacinho que ficava lá, ele punha alguma coisa legal para o passarinho vir e laçava a perna do passarinho. Então são aquelas situações, armadilhas, o nosso inimigo coloca para nós diariamente. Você tem armadilhas a cair a todo tempo, mas quando você está no seguro, o Senhor, Ele te livra dessas armadilhas, Ele vai limpando aquilo que está no seu caminho. Você não vai cair em qualquer olhar que você possa dar para alguma mulher ou homem, sei lá. Isso não vai ser mais problema para você. Você não vai mais cair nos engodos de conseguir um dinheiro fácil. Você não vai mais cair nas tentações, que é aquilo que te prende, porque você habita no Senhor e você declara a palavra dele. Glórias a Deus. Salmo 91:3, a parte B, fala assim: então você é livrado do laço do passarinheiro, e ele protegerá das doenças mortais, ou a peste perniciosa. Covid. Quem aqui conheceu alguém que morreu de Covid? Quem aqui teve um parente que morreu de Covid? Olha só, cara, você está aqui. O Senhor te livrou. Glória a Deus. Nós passamos por isso, 2 anos de uma doença terrível, e o Senhor nos trouxe o livramento. Então é isso. Esse seguro contra essas pestes está em quem habita no Senhor, e está em quem confia no Senhor, e está em quem declara a palavra do Senhor. Deus te livrou, cara. Salmo 91:4 fala assim: e Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sob suas asas, sua fidelidade, armadura e proteção. O que é isso? Quando tem uma tempestade se aproximando, a galinha chega, abre as asas e os pintinhos vão todo para baixo dela, e ela protege ela da tempestade. Então aquilo que vem sobre a sua vida de uma maneira impetuosa,
que é aquilo que as tempestades, os problemas da vida que são normais acontecer. Nós não estamos livres de não passar por problemas, mas o nosso Deus, assim como uma galinha protege os seus pintinhos, assim como uma ave protege os seus filhotes, o nosso Deus traz-nos para perto dele e nos protege de tudo isso, porque Ele é armadura e Ele é proteção. Glórias a Deus, aplauda o Senhor. Meu irmão, Salmo 91:5, olha só o seguro aumentando, esse pacote está bom demais. Seguro contra ansiedade e depressão. Você verifica todo mundo que passa por algum tipo de depressão, ataques de ansiedade, é na noite que aquilo se aumenta. É a noite que você tem mais ataque, é a noite que você perde o sono. A tristeza, ela bate durante a noite. Por isso que a Bíblia fala que o choro pode durar a noite, a alegria vem pela manhã. Mas o nosso Senhor, quando nós estamos protegidos nele, nós temos um seguro contra esses terrores noturnos. E a flecha que voa durante o dia, o que é? Flechas são dardos envenenados, é aquilo que te atinge para te ferir. Sabe aquele negócio que você passa durante o seu trabalho, você fala, pô, isso me machucou, isso doeu, aquela palavra que é lançada contra você. Quando você está debaixo da proteção de Deus, você já tem uma segurança contra essas coisas. Você está seguro contra essa flecha que vem te atravessar, ou contra essa palavra que foi dita contra você, ou contra aqueles sentimentos que podem fazer você até pensar em tirar a sua própria vida. O Senhor, Ele tem uma proteção especial contra ansiedade e depressão. E aí, se você crê nessas palavras, você começa a se apropriar disso, e você começa a crer, e você começa a declarar. Por isso o Salmo 91 é conhecido como esse salmo de proteção. Tem muita gente que deixa ele lá aberto na casa, né? Como se fosse um amuleto da sorte. Cara, se eu pegar a Bíblia do Salmo 91 tiver amarelada, já sabe que você é desses aí. Meu irmão, não é amuleto não, é no coração. É declarar com fé, e o Senhor vai agir em seu favor, amém? Amém, glórias a Deus. Seguro contra todos os perigos visíveis e invisíveis, Salmo 91:6. Que é a praga que se aproxima na escuridão, ou a calamidade que devasta ao meio-dia. É aquela coisa que você enxerga, que não enxerga, você está protegido também pelo Senhor, quando você habita no Senhor, e quando você declara que Ele é o seu Deus. Também tem Salmo 91, de 7 a 8, é o seguro pessoal. Não importa o que aconteça ao seu redor, olha só, esse negócio é pessoal, é só para você. Ainda que 1000 caiam ao seu lado, 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Cara, isso é para você. Você tem que estar escutando, recebendo isso, declarando, eu creio nisso, amém? Amém, é dessa forma. Esse seguro é só para você. Tome posse disso, tome posse também que é o seguro também para toda a sua casa. Olha só, Salmo 91, do 9 ao 10, quem é que está falando? O 9. Se você se refugiar no Senhor, fizer do Senhor o seu abrigo, nenhum mal te atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. Então, esse seguro do Pai, ele é para você e para os seus. Amém? Amém? Então não tem doença que possa te alcançar, se você acreditar nisso. Não tem situação que possa te abater. Mesmo se essas coisas vierem para cima de você, você tem um refúgio no Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. E assistência 24 horas por 7 de anjos. Salmo 91, do 11 ao 13, olha só. Pois Ele ordenará aos seus anjos que o protejam onde quer que você vá.
Cara, se você tivesse seus olhos espirituais abertos, você ia ver que tem pelo menos 2 anjos, um de cada lado de você, te protegendo o caminho que você tiver, porque o Senhor manda, vá lá, acompanha Ele, vai lá, tira aquele laço que está na frente, vai lá, ajuda Ele nisso, leva essa bênção para o meu filho. São anjos ministradores da parte do Pai, designados para proteger você, 24 horas por dia, 7 dias da semana, todos os dias do ano. É dessa forma. Então, para você usufruir de tudo isso, nós vimos pelo menos 2 chaves. Habitar, declare, habitar. Eu habito no Senhor. Amém. E declarar isso como você declarou agora. Glória a Deus. Mas tem uma terceira chave aqui nessa palavra. Salmo 91 e 14 fala assim: livrarei aquele que me ama e protegerei o que confia em meu nome. Então a chave é amar a Deus e confiar nele. Glórias a Deus. O que é amar? Deus é amor, né? Ele inventou esse negócio. O que é o amor? O amor é uma flor roxa que nasce no coração. Então o cara fala assim para a menina: eu te amo. Aí amanhã ela acordou com um bafo do seu lado, você fala: não te amo mais. O amor hoje em dia ele está muito volátil, né? Cantam que seja eterno enquanto dure. Isso não é amor. Isso é paixão. Isso é qualquer outro tipo de sentimento. Sentimento, amor não é sentimento, irmão. Amor é atitude. É algo que você escolhe e permanece, independente daquilo que você sinta. Então você ama a Deus. Você fala assim: Deus, eu te amo. É nóis. Forever. Corta o dedo. Você fala assim: Deus, eu te amo. Eu te amo, Deus. E aí vem uma doença muito grave em você. Você fala assim: Deus, não te amo mais. Então o seu amor é condicional. Se está tudo bem, está bacana. Se a conta está vermelha, você não ama mais. Você fala: vou embora dessa igreja, não adianta nada. Amor é algo constante. É algo que você acredita e permanece. A Bíblia fala assim, em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus fez uma ação, Ele dar o Filho. E Deus sabia muito bem, o Filho sabia muito bem o que é que ia acontecer. E você sabe o que aconteceu. Então, amar tem que estar acompanhado de atitude. Não adianta então você só ficar falando: Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e viver uma vida que não tem os preceitos do Senhor. Porque Jesus Cristo mesmo falou assim em João 14, 23 e 24: quem me ama, faz o que eu ordeno, o meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Então quem ama a Deus, fala que ama o Senhor, obedece ao Senhor. E você sabe o que é obedecer ao Senhor e não obedecer ao Senhor. Se você ama o Senhor, você obedece o Senhor. O Pai, Ele não exige nada do que Ele já não tenha nos dado antes. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E Ele te ama tanto que Ele não divide você com nada e com ninguém. Então a única coisa que Deus quer de você é sua totalidade. Que você viva para Ele. Então, para você usufruir de toda a segurança que nós falamos aí descrito no Salmo 91,
que praticamente entra em todas as áreas da sua vida. Para você usufruir isso aí, você tem que habitar, você tem que declarar a palavra, você tem que amar e confiar. Amém? Então aquele que ama, confia e usufrui da última parte do Salmo 91, que está falando assim. Olha só, quando você vive tudo isso, 91, 15, 16, fala assim: quando clamar por mim, eu responderei, estarei com ele em meio às dificuldades, eu o resgatarei, eu lhe darei honra, com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Meu irmão, é muita bênção. Então, se você ama o Senhor, se você confia no Senhor, você habita nele, você declara a palavra dele, olha só o que Deus te faz. O Deus te responde quando você clamar. O Deus está com você em meio às dificuldades. Esse Deus, ele te resgata, ele te dá honra e ele te dá vida longa, vida longa. Aleluia. Fica de pé aí no seu lugar. Glórias a Deus. Aplauda o Senhor. O Senhor tem tudo isso para você, muita bênção. Amar e confiar. Feche os seus olhos. Começa a pensar aí e falar com o seu Deus. Deus, eu quero te amar. Eu quero te confiar. Quero habitar em ti. Quero estar contigo a todo momento. Tira esse momento para falar com o Pai. Aleluia.